Eu não estava perdido no mundo. Eu estava funcional, mas vazio. Talvez essa seja uma das confissões mais difíceis de se fazer, principalmente quando, por fora, tudo parece em ordem. Mas por dentro, algo está quebrado, rachado, silenciosamente implorando por sentido. Seguir Jesus não foi resultado de um trauma único. Foi um acúmulo, um somatório de pequenas fraturas, de microdesconexões internas que aos poucos foram me mostrando que minha alma estava desidratada, mesmo rodeada de conquistas. É como beber água salgada no deserto. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Assim é a vida sem Cristo. Cheia de estímulos, mas vazia de plenitude. Repleta de movimento, mas ausente de direção real. Cheguei num ponto em que o normal já não fazia mais sentido. A rotina, os prazeres, o reconhecimento, nada preenchia. E não foi um pastor que me convenceu, não foi uma música gospel, foi uma ruptura interior. Um estalo da alma que dizia: isso aqui não é vida de verdade. Eu decidi seguir Jesus porque, no fundo, eu já sabia que minha alma estava cansada de sobreviver. E se você está assistindo esse vídeo, eu só te peço uma coisa: escute com o coração, não com o filtro da doutrina, nem com o cinismo de quem já se decepcionou com a religião. Esse não é um vídeo sobre igreja, é sobre a escolha que salvou minha sanidade, restaurou minha identidade e me fez voltar para casa, mesmo sem nunca ter saído dela. Existem momentos em que tudo parece estar dando certo. Você tem um trabalho, relacionamentos, reconhecimento, mas ao deitar a cabeça no travesseiro, o silêncio ensurdece. Foi exatamente nesse ponto que eu percebi que funcionar não é o mesmo que viver. Ser produtivo não é sinônimo de estar em paz. A neurociência mostra que o cérebro é capaz de se adaptar ao sofrimento contínuo. É como se ele entrasse em modo de sobrevivência. Você acorda, cumpre suas tarefas, sorri, interage, entrega resultados, mas por dentro existe um cansaço que não descansa, uma tristeza que você já nem tenta mais explicar. Essa dor espiritual muitas vezes se manifesta de forma silenciosa. Ansiedade crônica, insônia, vontade constante de se distrair, fuga emocional disfarçada de produtividade. Foi nessa fase que um versículo começou a ecoar como um convite. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. E então eu me perguntei, será que eu estou vivendo essa abundância ou apenas empurrando os dias? A verdade é que sem Cristo, a alma entra em modo de baixo consumo. Ela continua existindo, mas não floresce. Ela respira, mas não canta. E foi esse esvaziamento interno que me fez perceber: eu não queria apenas funcionar bem. Eu queria viver com propósito, com verdade, com presença. Por muito tempo, eu achei que Jesus era um resolvedor de problemas. Alguém que viria, colocaria ordem no caos, curaria minhas feridas, me daria respostas. Mas aí veio a primeira quebra de expectativa. Jesus não veio só para curar. Ele veio para matar o ego e ressuscitar o propósito. Essa verdade me atravessou como uma lâmina fina, que corta sem fazer barulho. Porque, na real, eu não queria mudar. Eu queria aliviar. Mas seguir Jesus é exatamente o contrário. É ser chamado para enfrentar o que você fugia. É ser confrontado pela verdade que você escondia. É entender que Ele não quer apenas tratar o sintoma. Ele quer transformar o coração. Mateus 16, 24 diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se não é se apagar. É parar de viver para manter uma identidade que nunca foi sua. É escolher um caminho de rendição, não de performance religiosa. E isso me ensinou que a decisão de seguir Jesus não é anestesia para o sofrimento. É lucidez para atravessá-lo com sentido. Muitas pessoas abandonam a fé, porque esperavam um Deus que resolvesse. Mas Deus não veio fazer manutenção na sua dor.
Ele veio revelar propósito através dela. E quando isso entrou em mim, eu parei de pedir explicações e comecei a buscar presença. Se isso está abrindo algo em você, deixa seu like agora. Talvez esse seja o início da sua própria caminhada com Jesus. Ninguém nos ensina a parar. A cultura diz, vai, produz, prova, acelera. Mas a verdadeira transformação começou quando eu parei. Quando a alma para de fugir de si mesma e do olhar de Deus, algo sobrenatural acontece. Ela começa a se curar. Seguir Jesus não é colocar uma nova rotina na agenda. É permitir uma mudança radical no centro de comando da alma. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base em novos padrões. Mas eu chamo isso de neuroplasticidade da fé, porque quando comecei a me render à palavra, à oração, ao Espírito, meus pensamentos começaram a mudar. Meus gatilhos emocionais começaram a perder força. Minha forma de ver a vida, as pessoas, o passado, tudo começou a ser reconfigurado. A Bíblia usa um termo para isso: metanoia, mudança profunda de mente, frequência e direção. É um arrependimento que não é culpa, é reversão de rota. E foi nesse processo que eu percebi que seguir Jesus é a reprogramação espiritual mais radical que um ser humano pode viver. Não é mudar de religião, é mudar de natureza. Uma técnica prática que mudou minha jornada foi a oração de escuta. Durante 10 minutos por dia, eu apenas sentava em silêncio. Sem pedidos, sem barulho, sem performance. Só dizendo, fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Foi ali, nesse espaço sagrado de escuta, que eu mais ouvi respostas. Porque quando o barulho interno silencia, o espírito sussurra. Durante muito tempo, eu me sentia como alguém que anda, mas não sabe para onde. Como um andarilho com pressa, mas sem mapa. Até que um dia, a metáfora virou carne. Eu entendi que era filho. Lucas 15 conta a história do filho pródigo. Mas dessa vez, eu li com outros olhos. Não era só sobre voltar. Era sobre reconhecer que nunca existiu plenitude fora da casa do Pai. Esse foi o momento mais simbólico da minha conversão. Não foi uma luz do céu. Foi um peso saindo do peito. Não foi uma igreja. Foi uma presença. Uma presença que me segurou quando tudo dentro de mim já havia desistido. É difícil explicar com palavras. Não foi um evento. Foi um abraço sem braços. Um silêncio cheio de respostas. Foi ali que eu percebi que seguir Jesus não é caminhar por uma estrada iluminada. É andar com alguém que carrega a luz dentro de si. Mesmo quando tudo fora está escuro. A tempestade não cessou, mas eu parei de naufragar. O farol não tira a tempestade, mas impede o barco de se perder na escuridão. Jesus é esse farol. E uma vez que ele se acende dentro de você, não importa mais quão forte está o vento, porque agora você sabe para onde está indo. Agostinho de Hipona escreveu: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essa frase resume toda a jornada. Eu procurei repouso em tanta coisa: pessoas, status, conhecimento, mas só encontrei alívio quando parei de correr e me rendi. Seguir Jesus não é virar crente, é voltar para a origem. É lembrar quem você era antes do mundo ensinar a você a como sobreviver. É reencontrar a essência que o trauma, o sistema e os padrões tentaram enterrar. Não é sobre religião, é sobre respiração espiritual. Eu decidi seguir Jesus porque minha alma estava sufocando. E quando ele entrou, tudo dentro de mim começou a respirar de novo. Hoje, eu ainda erro, ainda questiono, ainda choro, mas agora eu sei com quem eu estou caminhando. E isso muda tudo. Você não precisa de todas as respostas agora. Você só precisa de direção. E Jesus é o único que pode te dar as duas.
Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está buscando o sentido real e torne-se membro do canal para mergulhar em conteúdos que unem Bíblia, neurociência e transformação espiritual. Você não foi feito para sobreviver a esta vida. Você foi feito para caminhar com aquele que venceu a morte. E se você ouviu até aqui, talvez seja porque ele está te chamando também.